Pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais uma videoaula. Agora a gente vai falar, a gente falou semana passada sobre o sistema circulatório, né, a questão do coração e tudo mais. Agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele trabalha em conjunto com o sistema circulatório para a questão das trocas gasosas, né? Então, é no sistema respiratório que ocorrem então essas trocas gasosas que permite ao organismo fornecer o oxigênio às células e aos tecidos simultaneamente, eliminando assim o dióxido de carbono, que é o CO2. Então, o aparelho respiratório ele se divide em duas partes: o aparelho respiratório superior e o inferior. O aparelho respiratório superior, ele é composto pelas cavidades nasais, a nasofaringe, a laringe e a traqueia cranial e cervical. Então, vamos dar uma olhadinha. As cavidades nasais. Deixa eu colocar aqui deixa eu ver se eu consigo o apontador de laser. Consegui. Eu espero que apareça para vocês dessa vez. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem, né, seria a parte óssea do nariz, né, do animal. Então, da questão das cavidades nasais. Então, o osso, aqui a gente consegue ver o osso nasal, né, o osso incisivo, que ele tá interligado até com a questão dentária também. O maxilar em si, o osso do maxilar, né? Aí a gente tem as cartilagens laterais, né? Que tem. E no meio do animal, né? No meio do nariz do animal tem o septo nasal, assim como tem no nosso também. Então vamos lá. As cavidades nasais e a nasofaringe. As cavidades nasais, então, elas são, no segmento das narinas, elas são constituídas por cornetos e seios nasais. Existem animais que eles têm os cornetos, que a gente chama que é a parte mais profunda, meio, que a gente chama atrofiada, então seria um pouco menor. A respiração acaba ficando dificultada. E também é separado, né, então, pelo septo ósseo médio, assim como a gente não tem desvio de septo que é feito cirurgia. Então, o animal também tem esse osso, esse septo ósseo, né, e aí também, ainda que é composto essas cavidades nasais, também é a questão da mucosa em si. Tem toda a mucosa ali que ela recobre, e ela é bastante extensa, e amplificando também o seu papel, que é de aquecer o ar através da evaporação da água que está ali presente, da água que ali é a água da lágrima em si. Existe um ducto nasolacrimal, né, um ducto que ele interliga o nariz com os olhos, que já foi falado quando eu expliquei para vocês sobre a questão dos olhos em si. Ele vai interligar, e daí o excesso de lágrima ele é drenado para o nariz, e ele serve ali então para, através da evaporação dessa água que está ali presente, ele vai aquecer o ar em si, né? É assim como também o pessoal tem costume, humano, né, depilar o nariz por dentro, ou também serve para alguma coisa, serve para limpeza, né, desse ar em si. E daí também tem as glândulas nasais ali, que são os que eles vão segregar, né, vão expelir, né, muco que vai captar todas as partículas agressivas, os pós, os micro-organismos. Então, grande parte da prevenção de infecção já acontece nessa questão das narinas ali, das cavidades nasais. Também, né, serve para a parte olfativa. O animal, ele é 80% a gente pode dizer, do sabor, da vontade de comer, né, o alimento. 80% é
a questão olfativa, é o cheiro. E daí os outros 20% é o sabor. Então por isso que as rações, elas têm um cheiro tão forte. Elas têm que ter cheiro de coisas gostosas, que eles, né, carne, bacon, né, para chamar a atenção do animal, para ele ter vontade de comer. Então 80% é o cheiro. Se a ração for daquelas que tem baixa questão, né, de cheiro em si, que é, né, que eles colocam, o animal acaba perdendo o interesse. Assim, por isso que eles têm tanto interesse na comida nossa. Elas têm bastante cheiro, o cheiro é muito bom. Ainda, né? Por isso que às vezes a ração, quando a gente abre um pacote novo, eles comem muito bem. E depois, no passar de um tempo, se a gente não fecha corretamente, ou se a gente tira do pacote original a ração e coloca a ração num pote, faz coisa assim, sabe? Ele acaba perdendo aquela cheiro em si, e o animal acaba perdendo também o interesse daquela ração. O saco em si que vem a ração, ele tem por dentro uma forma de tratamento, pelo menos nas rações melhores, né? Não digo ração de combate, que a gente chama, né? Mas as rações premium e super premium, eles têm um tratamento por dentro que faz uma conservação melhor, tanto do cheiro quanto do sabor da ração. Porém, do odor, né, e do sabor. Porém, também tem que contar que tem que estar bem fechado. Então, esse saco tem que ser sempre bem lacrado entre uma retirada e a outra de alimento. Por isso que essas que compra a granel, muitas vezes o animal não tem tanto interesse, porque às vezes não está bem armazenado onde foi colocado, ou foi tirado do saco e colocado dentro num pote grande lá para poder vender a granel, ou eles colocam às vezes o saco aberto dentro de uma caixa, um armário de madeira, e que aí abre, daí o expositor, né, e aí o saco fica tudo aberto lá dentro, entra vento do mesmo jeito e evapora, sai todo o cheiro. Continuando, então o ar ele é encaminhado, né, pelas coanas nasais, né, para a nasofaringe, né, e daí é situado no final da boca. Depois vai para a laringe, que é onde ocorre a passagem do ar até os pulmões, né, pela laringe, e depois vai para a traqueia em si. E aí é constituída, né, por 4 cartilagens, né, a laringe: a cricoide, a tireoide, a aretinoide e a epiglote. São as 4 cartilagens que é constituída a laringe em si. E é ligado aos ossos do crânio pelo ióide, né? A gente consegue ver o ióide mais claramente no felino. É o mais fácil da gente tá vendo o ióide em si. Nos outros é mais difícil. Isso no caso anatomicamente falando, né? Não um animal vivo. A laringe, né? Então ela vai se abrir para a respiração, e ela vai fechar quando o animal estiver se alimentando, deglutindo. Então a laringe ela vai fazer esse trabalho ali para poder o alimento ir pro esôfago e a comida ir para a traqueia. O alimento ir para o esôfago e o ar ir para a traqueia, perdão. E ela também ali é onde que tem as cordas vocais, que é onde tem a vibração da passagem do ar, que vai fazer o som de latido, rosnado, né, miado, o animal, o gato que mia, né, em si. Então é ali que ocorre toda essa questão vocal em si. A traqueia ela é um tubo, né, comprido, de aproximadamente 40 anéis de cartilagem, né, que são fechados pela musculatura traqueal. Então elas seriam anéis que eles não têm, eles não são fechados totalmente, então anéis de cartilagem, e aí elas são interligadas pela musculatura traqueal. Ocorre muito problema dessa musculatura ficar flácida, e daí ocorrer de fechar que aí flácida, que eu digo, ela estica, né, ela fica muito, e daí ela não consegue manter
ela não consegue bater fixo, fechado, né, daquele jeito ali, de forma, né, de um tubo mesmo, e ela fica achatada, e daí o ar não passa corretamente. E ali então vai conduzir o ar, né, da laringe até os brônquios. É o que ela vai fazer, a traqueia. E aí a contração do músculo traqueal, ela diminui, né, o diâmetro da traqueia, modulando, né, o débito de ar, né, a quantidade de ar, e evitando a dilatação excessiva no caso de tosse. Essa é a função do músculo em si. E daí a gente tem o aparelho respiratório inferior, né, que são compostos pelos brônquios e os pulmões. E são situados na parte mais inferior da cavidade, são na parte mais inferior do animal, no caso mais não cranial, mas mais caudal, dentro da cavidade torácica, né? E eles se encontram separados por uma pleura, né? Que seria como se fosse um tecido, né? Os pulmões eles estão separados, né, da parede costal por essa pleura, né, como já foi falado, e que divide a cavidade pleural em si, que é definida. Então os pulmões eles são constituídos por 7 lobos, então 7 pedaços, 3 à esquerda e 4 à direita. Então aqui a gente vai ver o aparelho respiratório do animal seria dessa forma. O superior, né, que a gente chama, e o inferior. Então vamos lá. Então a cavidade nasal começa aqui. Então, primeiro a gente tem, né, o narizinho, né, ali, né, a parte de fora, a narina, e daí depois a gente vai para a cavidade nasal, depois para os seios nasais, depois a gente vai para as colanas, que vai ficando mais caudal, né? Depois a gente passa para a faringe, para a laringe, né? Daí aqui a gente tem, né? A gente tem assim, a gente tem a traqueia mais ventral e dorsal, né? A gente tem encostado na traqueia o esôfago, que é onde passa o alimento, tá? Depois a gente vai ter a aula sobre a questão do sistema digestivo, tá? Depois a gente continua essa traqueia ali e a gente lá dentro do tórax a gente tem as terminações da traqueia, onde elas vão se dividir em 2 brônquios, né? 2 brônquios principais. Depois desses brônquios eles vão se dividir dentro, né, em bronquíolos e alvéolos pulmonares, que é onde vai ter as trocas gasosas. Então aqui tem a questão de todo o pulmão em si, né? Daí a projeção do diafragma, né? Então aqui seria aqui a gente teria uma linha imaginária que a gente tá vendo, né? Que seria a musculatura do diafragma. O pulmão aqui parece que tá para dentro do abdômen, mas não tá, tá? Ele tá no tórax, tá? Todo pulmão, coração, eles ficam dentro do tórax. Se eles saírem do tórax é porque tem uma hérnia diafragmática. Daí é muito perigoso, ele tem que voltar para a parte do tórax. Aí é feito correção, né, cirúrgica. Vamos ver, vamos passar. Os brônquios. Os brônquios eles se dividem, né? E asseguram a condução desse ar até os alvéolos pulmonares. O número de brônquios é idêntico aos de lobos pulmonares. Então seriam 7 brônquios principais. Daí eles se dividem, né, em bronquíolos, que eles vão depois se dividir em calibres progressivamente menores até chegar aos alvéolos pulmonares, que seriam lá onde que a trocas gasosas, que é a circulação, né, do sangue, que seria bem fininho mesmo, lá nos capilares do pulmão. Já vou mostrar para vocês. Os pulmões, né, eles são amplamente vascularizados, né, então claro que eles são super cheios de sangue. Por quê? Porque é para permitir essa troca gasosa.
então essa troca do oxigênio pelo CO2, como foi falado na aula passada. Então vamos lá. Para quem acha que o coração é o lugar mais importante, o pulmão também é, porque sem o pulmão, sem oxigênio, o sangue pode ser bombeado, mas vai ser bombeado um sangue, né, ruim. E daí o que vai? Os dois eles trabalham totalmente em conjunto, sabe? Então vamos lá. A hematose. A hematose é o título, né, o termo usado para que se refere às trocas gasosas, né, que ocorre entre o sangue e o ar existente no pulmão. Então lá tem o alvéolo pulmonar, né? Lá dentro do alvéolo pulmonar, tá vendo os capilares? O sangue não oxigênio, pobre em oxigênio, e o sangue rico em oxigênio. A gente sempre considera vermelho para o rico em oxigênio e azul para o pobre em oxigênio. Então vamos lá. Então daí ocorre as trocas gasosas, né? No sangue, né? Então com o ar que está vindo de fora. E esse processo ele tem por finalidade a manutenção do equilíbrio ácido básico do organismo em si. Agora a gente vai falar sobre algumas enfermidades que podem ocorrer, né, relacionadas à questão do sistema respiratório em si. Então a broncopneumonia, ela é uma doença inflamatória purulenta, né, onde os bronquíolos e os alvéolos pulmonares adjacentes são acometidos, né, e conduz à produção de toxinas e uma impossibilidade de drenagem dos bronquíolos. Então, ela dificulta a questão da circulação sanguínea, a questão da troca de oxigênio. Então, e eles têm que ser tratados, né, em si, né. Os principais sintomas é a dificuldade respiratória, né, o aumento da frequência respiratória, o sopro, né, labial, que é quando ele levanta-se, né, o lábio ali quando ele expira, uma pequena tosse curta, dolorosa e violenta, essa tosse hipertermia irregular, então aumento da temperatura do animal, não tendo uma regularidade de grau em si, sabe? Apatia, né? Então o animal fica para baixo, fica abatido, como a gente chama, e uma eventual afecção cardíaca. Por quê? Porque pode acabar carregando toda essa infecção, né, purulenta também para o coração. E daí é muito, muito grave. Então, vai necessitar, né, consultas veterinárias, evitar dias de seca e buscar mudanças de temperatura, seriam algumas coisas que queriam prevenir essa broncopneumonia. É preferível, né, fracionar a ração do animal para também, porque pode acontecer devido a uma aspiração alimentar, também pode acontecer. E virar o animal, né, de lado para evitar uma estagnação de líquidos. Então isso quando o animal já está doente, né, então vai ter que estar virando para evitar que acabe acumulando líquido e causando a formação de edema pulmonar, né? Paralisia de laringe é outra doença que pode estar ocorrendo, que é a diminuição da luz da laringe. A luz que a gente chama sempre que seria assim, ó, a gente tem uma mangueira, não tem? Lá dentro não tem o buraco da mangueira? Tem. Aquilo ali a gente chama de luz, que é o buraco em si que tem lá dentro da mangueira. Então, a laringe seria como se fosse uma mangueira, vamos dizer assim, né? A laringe, a traqueia, tudo, eles seriam como se fosse uma mangueira, se faz conta assim. Então, lá dentro, quando você diminui a luz, o que acontece? Dificulta a passagem, tanto de alimento, no caso da laringe, né? Quanto de ar, né? Porque a laringe ela é comum para as duas formas tanto respiratória quanto alimentar.
E daí ocorre a diminuição por causa dessa paralisia da luz da laringe, que dificulta a troca respiratória. E daí o que acontece? Ocorre uma respiração ruidosa. Tu escuta muito ruído na respiração do animal. Ocorre muito em cão de guarda, principalmente por causa da questão da coleira ali, né? É muito visto por causa da questão da coleira, tá? Aquela coleira apertando na garganta ali, de ocorrer essa paralisia em si. E o tratamento em si é cirúrgico, né? Para abrir essa luz. Então, existem algumas raças que são predispostas em idades, né? Então, animais idosos, bracocefálicos, pode ocorrer em caso de alguma afecção neurológica, então, em caso de alguma doença que ela causa paralisia. E também os Bull Terriers, né? Eles também têm predisposição, os Bouviers, né? E o tratamento no mais é cirúrgico, né? Então aqui a gente tem algumas perguntinhas para vocês, tá? Da questão respiratória em si, que a prof tá falando. A broncopneumonia, que ainda a gente falou, a gente vai falar de novo sobre ela lá pra frente, quando a gente falar sobre vacinação. Quando a prof falar sobre vacinação para vocês, a prof vai falar sobre a broncopneumonia, porque a gente tem uma vacina que previne uma broncopneumonia infecciosa em si. Seria a vacina que a gente chama da gripe do animal, né? Então, vamos lá. Aqui tem as perguntinhas para vocês. Então, vocês façam as perguntas para a prof e mandem para a prof lá naquele grupinho novo que a prof fez. Só para receber. O que a prof falou? Aquilo lá é só para receber pergunta e só para poder receber os exercícios feitos, tá? Então, tá. Lá vamos continuar. A prof vai parar aqui a aula, daí vai começar com outro assunto, tá? Se vocês tiverem dúvida, mandem lá para a prof. Beijo! Então, vamos lá, continuando. Só para ver. Tá gravando. Desculpa aí. A prof ainda tá meio aprendendo. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai para o sistema digestório, tá, pessoal? Ela vai continuar na mesma aula aqui. Depois a gente continua com outros assuntos. O sistema digestório, vamos lá. O sistema digestório, ele serve, né, para a questão de digestão do alimento em si e dispõe onde que o animal consegue estar absorvendo bastante nutrientes em si. Então, as moléculas elas são absorvidas através das células, né? Enquanto o animal então ingere o alimento com uma natureza molecular demasiado complexa, muito complexa, existe a quebra desse alimento, começando pela mastigação em si, né? Que a gente sabe que os animais, eles que nem o cão, ele quase não mastiga, mas existe um pouco de mastigação, e essa mastigação em si, ela já existe a primeira quebra mecânica desse alimento, e ali também já começa a saliva com a digestão da questão do amido em si, por causa da lipase, né? Depois ele vai ser mais absorvido no estômago e nos intestinos em si. O tubo digestivo do cão e do gato, ele está totalmente direcionado para simplificação da molecular, né, dos alimentos. Então, carboidrato, lipídios e proteínas. E a absorção dos nutrientes, das outras vitaminas em si. Então, existem 3 seções anatômicas, né? Que é a primeira digestiva, que seria a língua, os dentes, as glândulas salivares, a faringe e o esôfago.
A segunda seção, né, digestiva, que seria compreendida pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso e as glândulas anexas, que são o fígado e o pâncreas, tá? E a terceira, que seria a evacuação, a parte que entra o intestino grosso, né, que é a reabsorção da água, e o ânus, tá? Então vamos começar pela boca, né? Então a boca do cão, ele abocanha, né, o alimento, né, e para ser seguidamente ingerida, né? Hoje em dia o animal ele acaba, ele engole o alimento sem efetuar a correta mastigação, por causa que muitas vezes ele só come a ração, então muitas vezes ele acaba não mastigando a ração, ele acaba engolindo inteiro. As glândulas salivares, elas têm números pares e elas liberam, né, a saliva na cavidade bucal. Essa saliva, ela é o componente que vai umidificar esse alimento e vai facilitar o trânsito, né, a ida, né, pro estômago. No momento da deglutição, né, do engolir, né, de empurrar o alimento, né, com a língua, é utilizado a língua em si, né, em direção à orofaringe. E nesse momento a epiglote, né, que a gente viu que era uma das cartilagens, das 4 cartilagens da laringe, ela vai fechar e o alimento vai ser conduzido para o esôfago. E daí vai abrir e o animal vai respirar. E daí depois fecha para poder comer, para poder engolir mais alimento. E assim ele vai fazer esse serviço. Assim é com a gente também. Por que a gente fala, no nosso caso, sabe o soluço? O soluço é por causa que a gente tenta falar e engolir ao mesmo tempo. Quando a epiglote fica no meio do caminho, causa soluço, que ela não nem fecha nem abre e fica no meio do caminho. E daí até ela se regular, ela acaba dando aquele soluço. E o esôfago, né? Então daí o alimento sai dali, né, e passa pela epiglote e é conduzido para o esôfago. O esôfago, ele é onde ocorre a chegada da refeição, do alimento em si, e ele tem contrações musculares, peristaltismo, tanto ele quanto o intestino. Ele contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, como se fosse para empurrar para frente. Como é que eu posso dar um exemplo para vocês? Quando a gente está enchendo acho que vocês nunca fizeram linguiça, mas vamos dizer assim que vocês já fizeram linguiça. E daí quando você coloca, faz assim, aquela carne moída lá dentro, que seria uma carne moída que é colocada para fazer a linguiça, aí você aperta e ele vai um pouco para frente, e daí você vai apertar atrás, vai apertar para frente, apertar atrás, apertar para frente, vai abrindo e relaxando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Seria esse movimento que ele vai fazer com que o alimento vá indo pro estômago, né? Então ele é conduzido, né, esse alimento do esôfago até chegar no estômago. Então ele é conduzido através, né, do tórax em si, e daí ele vai né, passar pelo diafragma até o estômago em si, passando pelo cardio, que seria o fechamento do estômago ali, que seria onde às vezes acontece, que a gente chama quando tem esse cardio aberto, o animal acaba tendo refluxo, né? Então a digestão do alimento. Então o alimento, eles são constituídos por 3 tipos de moléculas, né? Então os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os carboidratos seriam os açúcares, né, os amidos. A proteína seriam a parte da carne em si, e os lipídios seriam a gordura. E a digestão, ela de cada um desses grupos, ela implica numa atividade mecânica e enzimática, né, de diferentes enzimas e diferentes lugares da questão do tubo digestivo em si. O tubo digestivo do cão de raça pequena, ele representa 7% do seu peso corporal, que é o valor
que é o valor, que esse valor ele é aproximadamente 3% no caso de um cão de raças grandes, né? Desculpa que ali não ficou a raça grande, mas essa seria raças grandes. Então vamos lá. Lá de cima para baixo, né? Aqui tá tudo ao contrário a numeração, mas vamos lá. Vamos seguir os números, mas não seria a ordem de alimentação em si, né? Então tá. Então o final da sequência do tubo digestivo seria o ânus. Um pouco antes a gente tem o reto. Ainda mais cranial, a gente tem o colo descendente. Daí a gente aqui nessa imagem a gente consegue ver o estômago nessa região. E daí a gente tem o fígado, que ele vai... Ai, desculpa, gente, desculpa, foi mal mesmo. Agora que a prof se ligou, tem que colocar o apontador laser. Eu acho que agora vai aparecer, a prof não estava aparecendo. Vamos começar de novo. Lá no final, então, a gente tem o ânus, o reto, o colo descendente, né? Daí a gente apresenta na região bem no meio do corpo, seria, né? Então tem o estômago ali, né? E por cima do estômago, como se fosse uma cobertura do estômago, a gente tem fica o fígado, né? O fígado em si. E também é uma região que também a gente tem o baço, né? Mas aí mais à esquerda, né? Ainda nessa imagem a gente consegue estar vendo o esôfago, né? Que ele vem desde a parte cervical lá até a parte torácica até chegar no estômago. O cárdia, que seria onde tem a interligação, né? Aqui é uma imagem que tá sobreposta, tá? Então, se vocês olhar bem a fundo, aí tem como se tivesse anuviado, né? Então lá por dentro tem o cárdia em si, que é a entrada do estômago. Ainda a gente consegue ver aqui a questão da glândula mandibular, né? A glândula mandibular e a parótida em si, que a gente falou sobre essas glândulas na aula passada, né? Então, na questão de alimentação em si, então a gente falou sobre os dentes, né? Os caninos, os molares, né? Os pré-molares, incisivos, a gente falou sobre tudo isso na primeira aula de anatomia, né? Então eles são muito importantes na alimentação, na apreensão e na primeira quebra ali do alimento em si. Aqui a gente consegue estar vendo, né, a traqueia, né, e o esôfago em si, tá? A traqueia só aparece o comecinho, mas seria acompanhada até a região ele iria em direção ao pulmão, como a gente já viu na aula ao começo dessa aula, né? Continuando, meus amores, aqui a gente vê o diafragma. Então, a partir do diafragma, a gente para dentro do abdômen tem uma pressão positiva, né? O que significa isso? Que quando a gente for, ela não seria a vácuo. Vamos dizer assim, o tórax ele é a vácuo, como se fosse ele é fechado a vácuo. A gente utiliza um aspirador para aspirar todo o ar até ele tirar toda a pressão lá de dentro e ficar negativo. Já o abdômen a gente pode fechar tranquilamente, como se fechasse um saco normal, um pacote normal, e pode ficar ar lá dentro, não tem problema, tá? Não tem que tirar o ar lá de dentro. Continuando. Na saída do estômago para ir para o intestino, a gente tem uma região que é um pouquinho mais engrossada, que a gente chama de piloro, né? Que essa saída ela serve um pouco mais engrossada para evitar o retorno do alimento. E daí depois a próxima parte, né? Depois do estômago seria o intestino delgado, né? E daí então seria a primeira parte o duodeno, né? E
e continua adiante o intestino em si. Como já foi falado as outras partes antes. O estômago, tá? Então vou falar cada partezinha para vocês. Vamos falar com calma. O estômago, né? Ele situa-se no lado esquerdo da cavidade abdominal, por trás das abas costais, né? Ultrapassando ligeiramente o externo. E o seu volume ele é considerado comparativamente ao intestino devido ao seu regime alimentar, então o carnívoro em si, né? Quando o animal ele termina essa refeição, o volume ele aumenta bastante, então ele fica totalmente dilatado, esse estômago em si. Por isso que quando a gente termina de dar o alimento para o animal, a gente não deve fazer ele fazer exercício, correr, estimular a fazer exercício, porque tem muito risco de acabar dando torção, principalmente animais maiores. Vocês lembram da história? Quem assistiu Marley e eu, como vocês não vão me responder aqui, mas eu acredito que quase todo mundo, ou todo mundo. Então, um exemplo da doença dele, que é aquela a doença, né, ele teve a torção, né, do estômago em si, ocorre bastante em animais, principalmente labrador, né, animais maiores, mas também pode ocorrer nos pequenininhos. Também uma das preocupações da torção do estômago é em caso de a gente rolar o animal durante uma cirurgia, durante um posicionamento. Então quando a gente precisa virar o animal, a gente sempre vira ele pela parte voltada para baixo. A gente não rola ele com as pernas para cima na mesa. Nunca deve se rolar o animal dessa forma. O estômago, né? Então ele é onde que os alimentos vão chegar e eles são submetidos a uma digestão simultânea, mecânica como química. Então, através das contrações das túnicas musculares, eles produzem uma agitação desse alimento, né? Que ocorre a mistura do alimento com o suco gástrico. E aí, ali, o suco gástrico vai agir para ocorrer essa digestão química em si. No intestino delgado, o alimento, quando chega no intestino delgado, ele se chama quimo, tá? Essa é a terminologia para o alimento parcialmente digerido. Esse quimo, ele é seguidamente propulsionado, né, pelo piloro, então impulsionado do estômago pelo piloro em direção ao duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. E, no entanto, né, o intestino ele é frágil e o esvaziamento gástrico ele processa-se lentamente. Então, o alimento a passagem pelo intestino ele demora bastante. Só que ele é controlado e simultâneo. Então ele vai indo pelo piloro para a zona inicial do duodeno. As glândulas digestivas, elas são um conjunto elas são em conjunto, né, com o bolo digestivo, transita, né, então para o intestino delgado esse alimento, e onde são submetidos a sequências de digestões químicas por intermédio de secreções tanto pancreáticas quanto hepáticas, então que são liberadas pelo duodeno através dos canais secretores. Existe um risco muito grande não sei se vocês sabem, a prof teve esse caso, né? A prof aconteceu com a professora logo depois que eu tive o meu filho, mas isso pode acontecer em animais também e com qualquer pessoa. As pedras do intestino, da vesícula biliar, elas eram pequenas, às vezes elas são pequenas, às vezes elas são muito grandes. Quando elas são grandes, elas causam dor, mas tu consegue, visto no ultrassom e retirada cirurgicamente a vesícula biliar. Mas ela não tem tanto risco quando ela é pequena. Quando ela é pequena em forma de areia, ela pode ir para os ductos dos canais secretores e ela pode entupir os canais secretores. E daí o que pode acontecer? Ela pode entupir os canais que vêm do pâncreas também. E o pâncreas pode começar a se autodigerir. Porque o que acontece?
ali a vesícula biliar, ela libera a bile, que seria o detergente, que digere gordura. A pâncreas, ele é uma gordura, ele é um órgão que ele nada mais é que uma gordura praticamente. Então quando ele começa a voltar esse líquido da vesícula biliar e ir para o canal do pâncreas, ao invés de ir para o intestino, por causa que causou entupimento ali por causa das pedras, né, biliares, o pâncreas começa a inflamar, né, porque ele está se digerindo, e daí o corpo está digerindo ele mesmo, e daí o que acontece? Causa a pancreatite, que é uma doença muito grave, que é uma doença que não tem remédio. Um único remédio, em caso de humanos, seria o jejum total. Em caso de animais, né, daí depende a espécie, a gente faz de um jeito, faz do outro. Mas também seria a diminuição do alimento com gordura, tentar diminuir o máximo a ingestão de alimento, só o mínimo necessário para poder desinflamar naturalmente. E daí fazer a cirurgia, né, para retirada para desobstruir ali e retirada da vesícula em si. Continuando. O pâncreas, né? Então ele é um órgão bastante alongado, em forma de V, tá? Nos carnívoros. Ele parece uma gordura, vamos dizer assim, uma gordura que tem ali pela região. E esta glândula, ela é constituída, né, por um conjunto de células denominadas como ácidos, que elas produzem e liberam, né, enzimas digestivas por canais pancreáticos, que se chama o suco pancreático. Essas enzimas, elas são liberadas na forma inativa, né, caso contrário elas iriam destruir o próprio órgão, né, e atravessar, sendo ativadas posteriormente através dos processos químicos que ocorrem no intestino. Então essas enzimas do pâncreas, eles só se ativam no intestino. Já a bilis, né, o que é produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, a bile, ela já é ativa e ela pode digerir o pâncreas naquele caso de problemas ali da questão de obstrução. As enzimas, elas são assim, são as precursoras, no caso seriam a proteases, as lipases e as amilases, que seriam para digerir as proteínas, as gorduras e os amidos, né, os carboidratos. Então, proteases, lipases e amilases. E esse suco pancreático, ele também é constituído por bicarbonato, que também permite neutralizar, né, o conteúdo do intestino quando é muito acidificado, quando o alimento que foi ingerido é muito ácido, e também por causa do ácido do estômago. Também ele produz hormônio, né, que seria a insulina e o glucagon. A insulina seria para a questão de retirada do açúcar do sangue e transformar em gordura e armazenar no abdômen, né? Ou geralmente visceral, né? E já o glucagon, ele seria ao contrário, quando está com falta de glicose no sangue, né? De açúcar no sangue, ele coloca de volta. Por isso que o pâncreas, ele é um órgão muito importante, é um órgão insubstituível e é um órgão que não dá para viver sem. O fígado. O fígado, ele é um órgão com múltiplas funções, entre as quais seria a digestiva e também ele a maior parte dos remédios, né, são metabolizados no fígado. Quase, vamos dizer assim, 90% é metabolizado no fígado, sabe? O resto, alguns são intestinal e alguns renais, né? Então, continuando. Ele situa-se atrás do diafragma, no lado direito, tá?
mais pro lado direito, através, ele tem, né, células, né, do fígado que são organizadas em lobos hepáticos, né, então ele também, assim como o pulmão, ele é constituído de lobos, né, de pedaços, vamos dizer assim, né, e a bilis, né, ela é segregada, ela é expelida, né, através dos canais biliares, e daí ela é armazenada na vesícula biliar, e depois ela é quando chega o alimento, quando ocorre a próxima digestão, né, a ingestão de alimento passa pelo estômago e chega para o intestino, daí ela é excretada, ela só é liberada, né, ocorre a contração da vesícula biliar e a liberação quando o alimento chega no duodeno, que é a primeira parte do intestino. Quando a gente sabe aquele vômito que sai amarelo meio esverdeado, é porque o animal ou o humano já vomitou tanto, que ele já está voltando. Então esse alimento ali já está saindo com bilis, né, com bilis que estava lá no intestino, passou pelo estômago, passou pelo esôfago e voltou, né, para a boca. Então é bem grave, e é bem, pra gente pensar, também não é nada legal. Continuando, essa segregação, essa excreção, né, da bilis, ela é contínua ao longo do dia, mas conforme o alimento vai chegando ali. Quando não tem a vesícula biliar, quando é retirada, daí então ela não tem esse boom assim, chegou o alimento ali, e aí tem é liberado bastante detergente, que a gente chama, que seria a bile, e vai digerir toda aquela gordura daquele alimento, e vai do quimo ali, e vai evitar, né, diarreia e tudo mais. Quando acontece de ter que tirar a vesícula biliar, por isso que o animal começa a ter mais, né, o trânsito intestinal aumenta, quando tem que se evitar um alimento com muita gordura, tem que diminuir a gordura desse alimento dele, assim como no humano. Por quê? Porque como ele não tem esse boom, esse armazenamento, essa quantidade grande de bilis ali, porque daí ele deixou de ter a vesícula biliar, que seria um pacotinho de bilis, vamos dizer assim, né? Ele acaba não conseguindo digerir aquela quantidade grande de gordura. Então daí ele tem sintomas de diarreia continuamente. Após a alimentação em si. Em humanos é muito comum também, eu sou veterinária, né, mas vamos dizer, experiência própria. Em humanos é muito comum a lactose também interferir, né? A lactose também pode ocorrer de acabar o humano ingerindo muita quantidade de lactose, acaba depois, se não tem mais vesícula biliar, tendo diarreia também. Continuamos, né? Então a segregação dessa bile, ela é contínua ao longo do dia, porém só que um pouquinho. Aquele boom é dado, aquela quantidade grande é dada, essa vesícula se contrai, né? E ela ocorre essa descarga pro duodeno, né? Quando é o alimento, né, pré-digerido ali, o quimo, entra no abuso do duodeno. Então a bilis, ela é constituída, né? Vamos lá. Por água, sais minerais, pigmentos biliares, que são aqueles pigmentos. Lembra que eu falei na aula passada sobre a questão da destruição da hemácia, que ela morre e ela libera um pigmento? Aquele pigmento ali, ele vai chegar na questão, tem toda a filtração ali que ocorre no fígado também e no rim, e daí então ele vai chegar ali e vai ser um dos componentes, que seria esses pigmentos biliares, né? E que dá essa cor amarelada esverdeada. E os sais biliares. Esses pigmentos biliares, eles não possuem qualquer função de digestão, eles não têm função de digestão. Eles nada mais são do que os produtos da degregação, né, da destruição da hemoglobina,
né, lá dentro da hemácia, que são efetivamente, né, excretados pelo tubo digestivo. Pelo contrário, né, se tivesse uma coisa ao contrário, esses sais biliares, eles iriam possuir um papel, eles são de papel fundamentais à digestão de lipídios, gordura em si. Mas se caso quando a gente nota que o animal está com as fezes esbranquiçadas, é porque alguma coisa está obstruindo e não está tendo essa excreção da bilis em si, que seria o que dá cor nas fezes. A flora digestiva. A flora digestiva do intestino do cão, tal como de qualquer espécie de animal ou humano em si, ela possui uma microflora, né? Importante que ela é constituída por micro-organismos essenciais bacterianos, tá? Que participam ativamente dos fenômenos de digestão, tá? Esta flora intestinal, ela é extremamente sensível a variações em termos de qualidade alimentar. E no caso do cão, que é carnívoro, né, a alimentação do cão, ela não deve ser alterada, porque quando você altera por causa de alguma coisa, essa flora intestinal ela não está acostumada a essas alterações. Diferente da nossa, que todos os dias a gente come alimentos diferentes, a nossa já está meio que constituída, mas quando a gente come uma coisa muito diferente do dia a dia, a gente também não tem diarreia? Tem. É por causa que a flora intestinal ela não está acostumada para aquele tipo de alimento. Então ocorre uma destruição dessa flora intestinal e daí ocorre a diarreia. Por isso que quando a gente vai fazer uma transição alimentar, trocar o alimento do animal, quando eu vou trocar a ração, vou mudar de marca, ou vou mudar de uma premium para uma super premium, ou eu vou mudar de uma raça específica para uma idosa, ou vou mudar de uma raça específica para uma dentro de cá, para uma indoor, né, para ambientes internos. Qualquer ração que tu vá mudar, ou o alimento em si, você tem que fazer a transição alimentar, e ela tem que ocorrer em 8 dias. Então, como é que tu vai fazer? No primeiro dia, você vai colocar 90% da ração anterior, da ração que tu já tá dando, 10% da ração nova. No outro dia, você vai colocar 20% da ração nova, 80% da ração anterior. E assim tu vai indo até tu conseguir chegar a 100%, tá? A 100%. Mais aproximadamente, né, essa quantidade de porcentagem. Mas tu tem que levar no mínimo 7 dias para fazer a transição. Senão, pode ter certeza, teu animal vai ter diarreia. O carboidrato. O carboidrato, ele é uma molécula, né, de base que tem a designação de ose. Então, glicose, frutose, lactose, são todos os carboidratos em si. O amido, ele é ele é por si só uma enorme molécula constituída por uma grande quantidade de glicose. Então, o amido, todo alimento com amido ali, arroz, o próprio amido de milho, o trigo, né? No nosso caso, macarrão, que a gente não deve dar para o animal, né? Então, são tudo coisas que são constituídas por amido. E daí, consequentemente, eles são constituídos por glicose. Então, animais que estão diabéticos, a gente tem que ter um maior cuidado nessa parte dessa ingestão ali do amido em si, que é um carboidrato. Algumas enzimas, elas participam nessa reação química de digestão desses amidos em si, que seriam a amilase, que ela é produzida pelas glândulas salivares. Então já na boca do animal começa a ter, através
aquele englobamento de saliva que tem, que vai umidificar primeiro o alimento ali, ele já vai começar a ter uma quebra desses amidos, né, utilizando essa enzima que seria a amilase. Depois, lá no intestino em si, só um minutinho.